Eu recebi essa pergunta super interessante de como fazer o overloading do método init para você usar uma classe de duas formas diferentes, para você instanciar a classe de forma diferente. Tem umas reflexões sobre isso aqui que é muito útil se você está usando Python, mas vem de uma outra linguagem, como C++, Java, linguagens estaticamente tipadas. Então, eu criei um exemplo aqui para facilitar a explicação. Suponha que ele tenha uma classe mainList, né, e que ele recebe ali uma série de tuplas com um parâmetro onde tem o primeiro elemento aqui, é o nome, Arnaldinho, e o e-mail do Arnaldinho. Né? Então eu tenho aqui uma série de tuplas, né, separado por vírgulas no final, e eu passo isso para minha classe mailing list, instanciando ela aqui em M1. E uma outra forma de usar essa classe que ele deseja é que ele pudesse passar o nome de um arquivo JSON que faria a desconstrução, esse arquivo JSON, que seria uma lista de objetos que teria essa questão do nome e do e-mail. E ele faz uma desconstrução disso, né, instanciando a classe da mesma forma, tendo aqui o M2, esses dois objetos serem absolutamente equivalentes, né, mesmo tipo. Em C++, por exemplo, você poderia fazer uma sobrecarga do construtor e dessa forma ter duas assinaturas diferentes. Mas no Python não funciona assim. A estratégia de polimorfismo no Python, ela não é por sobrecarga, ela é paramétrica e por subtipos. Então, eu tenho que pensar um pouquinho diferente. O que ele gostaria de fazer seria mais ou menos assim se fosse um código C++. Teria aqui um init, que teria aqui o iterable, e dessa maneira eu conseguiria percorrer esses iteráveis, armazenando aqui os meus contatos da mailing list diretamente através de uma list comprehension. E ter duas assinaturas, um init que recebe o iterable e o outro init que receberia o file name. E dessa forma, ele poderia aqui importar o JSON, abrir o arquivo e carregar o JSON e depois processando a estrutura, né, uma lista de dicionários, que seria aqui o que obteria no JSON load, processando esse cara e preenchendo os self-contacts também. Tá? Isso não funciona no Python porque essa declaração de baixo vai sobrescrever, e não sobrecarregar, ela vai sobrescrever a de cima. Então você só teria essa aqui para trabalhar. Como é que a gente poderia contornar isso? Uma forma de contornar essa limitação seria a gente dar uma escorregada para a programação procedural. É uma coisa que acontece com muita frequência. Mas a gente tem que evitar isso. Mas vamos entender como é que seria. Seria dessa maneira. Eu teria aqui o meu init, eu teria dois argumentos. Teria aqui o iterable e teria um file name que seria opcional. E aí você testaria o file name. Se existir o file name, ignora o iterable e delega aqui para o load, para o método load, o file name para carregar e preencher o context a partir dele. Se não, faz o comportamento normal aqui. E esse load que ele faz é abrir o JSON, extrair a lista de objetos, né, vai ser lista de digits, então percorrer esse cara, retornando aqui essa nova lista que vai ser armazenada aqui no context. O ruim é usar esse if aqui, que não é um padrão muito legal. A gente está pegando uma estrutura orientada a objetos e escorregando procedural. Tem como melhorar isso aí. Se você quiser mesmo manter essa questão do inicializador, quiser que esteja resolvido ali, uma alternativa seria você usar polimorfismo por subtipo. Como é que isso se daria? Eu teria aqui uma classe mailinList, que vai ter aqui o meu init com o iterable normal, e uma segunda classe mailinListJSON que herda de mailinList, e eu reimplemento o init dela, né, recebendo o file name, fazendo o processamento do JSON aqui, e chamando o super da classe base para que ele de fato soubesse processar essa sequência de elementos aqui que eu extraí do JSON. Essa seria uma forma de contornar essa diferença do Python para o C++, por exemplo. Dito tudo isso, eu optaria por uma estratégia diferente. Ao invés de recorrer ao polimorfismo, eu usaria um factory, né, para resolver esse problema, para separar esses dois comportamentos. Tá? Afinal, por que o polimorfismo não me parece interessante? Porque a origem do polimorfismo é quando eu posso fazer substituição de classes. Eu tenho um mesmo comportamento, né, para várias classes, como por exemplo, se eu tiver figuras geométricas diferentes e eu mando elas se desenharem. Então eu passo uma única mensagem e os elementos, né, os objetos se resolvem para interpretar aquela mensagem de acordo com a sua implementação. Nesse caso, dos elementos geométricos, o chamador ele manda apenas a mensagem, desenhe-se. Né? No caso do exemplo do nosso colega aqui, ele não faz isso. O chamador ele tem padrões diferentes. Um chamador vai fornecer especificamente um nome de arquivo, o outro chamador uma coleção de contatos diretamente para serem processados pela mailing list. Então, como eu já tenho essa especialização do chamador, eu acho que não faz muito sentido a gente se amarrar ao polimorfismo e aí o factory entra para resolver esse problema. E implemento isso da seguinte maneira: eu tenho a única classe mailing list, que implementa o init aqui bonitinho, como a gente já viu anteriormente, e aí eu passo a ter um class method
né, que vai funcionar como factory. Então esse método ele é da classe, ele funciona no contexto da classe, porque classes são objetos em Python. E aí eu uso essa assinatura from JSON, né, e dessa maneira eu recebo aqui o file name e aqui não é o self, é o CLS, ou seja, o self aqui é a instância do mailing list, o CLS vai ser a classe mailing list. Dessa maneira ele processa aqui o JSON como a gente viu anteriormente e inicializa, constrói a instância passando o resultado desse processamento, né, porque eu vou ter aqui a referência da minha classe mailing list e retorno nesse from JSON uma instância a partir do que foi coletado a partir do JSON. E com isso eu teria essas duas assinaturas que seriam bastante expressivas, chamando pelo construtor normal, passando aqui as tuplas, ou chamando o meu class method from JSON, passando o arquivo, e o resultado também vai ser uma instância de mailing list. Então é isso, essa é a estratégia que eu usaria para resolver esse problema. Diz aí se você gostou.